Este é o canal oficial do Pascoaloto Supermercados e, mais que especial para esse ano de 2026, já demos o pontapé no nosso podcast chamado A Gente Se Encontra Aqui. E esse é o nosso primeiro episódio, que não poderia deixar de ser sobre um tema mais que importante, que é falando sobre saúde mental. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga, que é a Nádia Ferrari, que é mãe, esposa, tem uma sólida trajetória profissional, construída ao longo de 22 anos de experiência, 3 pós-graduações e mais 8 especializações na área clínica. Já atuou 12 anos como gestora de recursos humanos, sendo responsável por processos de desenvolvimento humano, treinamento e capacitação de equipes. Na clínica, ela atua há 10 anos atendendo adultos, crianças e adolescentes com foco em psicoterapia, orientação parental e psicodiagnóstico infantil. É também especialista em EMDR, com ampla experiência no tratamento de traumas e bloqueios emocionais. Nádia, seja muito bem-vinda, é uma grande honra para nós estarmos aqui presentes e, claro, trazer uma pessoa com um mega currículo para falar nada mais, nada menos de um tema que é tão especial, né? Ainda mais para começo de ano, onde as pessoas estão aí focadas em mudança de hábitos, querem aí trazer uma nova rotina. Por que não já tratarmos esse tema que é especial? O Janeiro Branco traz esse tema, né? Então hoje nós vamos fazer um bate-papo especial aqui com a Nádia. Então, para já iniciarmos sobre esse tema, Nádia, conta um pouquinho pra gente por que esse tema, saúde mental, o que de fato é a saúde mental, de um modo geral. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, né? Podendo falar sobre aquilo que mais vem afetando a população brasileira hoje, né? As pesquisas estão aí, a gente sabe que a saúde mental, ela passou por muitos anos sendo negligenciada, as pessoas, né, viam falar sobre os sentimentos, as emoções como algo que as enfraquecia. E a gente sabe que cada vez mais, se a gente não começar a cuidar da nossa saúde mental, a gente não vai conseguir chegar na nossa velhice bem, né? Sim. Então, muito obrigada pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui e vamos lá, vamos falar sobre saúde mental. Quando você fala sobre saúde mental, né, que a gente tem que trabalhar a saúde mental tanto no nosso ambiente de trabalho para desenvolver o nosso desempenho, tanto pessoalmente falando, emocionalmente falando, né, mas para que quando você fala assim de desenvolver essa capacidade mental para que a gente tenha uma vida longa e boa, né? Até que ponto que a saúde mental pode influenciar o ser humano, pode influenciar as emoções, pode influenciar ali no ambiente de trabalho, ali com a família, no trânsito, que seja em qualquer tipo de relação com outro ser humano que a gente tenha? Então, eu acredito que o ponto central da nossa vida seja a saúde mental, muito embora ela seja composta não só pelo nosso psíquico, né? A saúde mental, ela é composta também pelas nossas práticas, pelo nosso cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a mente, e a gente não pode negar que se a gente não também tiver uma espiritualidade, cuidar do nosso espírito, algo também não vai estar em equilíbrio para que a gente chegue lá na frente, na nossa melhor idade, né? Saudável emocionalmente. Então, se nós conseguirmos, né, estabelecer práticas saudáveis, cuidando do nosso corpo e cuidando da nossa mente e cuidando do nosso espírito, com certeza a gente vai ter dias melhores, anos melhores, e a gente vai poder aproveitar a nossa vida quando nós estivermos mais velhinhos, estando saudáveis, né? Sim. É importante que você fale que isso é um conjunto, né? O espiritual, o mental, o físico. Até que ponto, quando a gente pode até cuidar de todas as áreas, mas não cuidar da saúde física, isso influencia na saúde mental? Então, quando o paciente chega no meu consultório, né, a primeira investigação que eu vou fazer com ele vai ser exatamente sobre a saúde física dele. Que interessante. Sobre o biológico. Por quê? Porque já aconteceu inúmeras vezes de o paciente dizer assim, eu estou deprimido, eu estou triste e há um mês e eu não sei mais o que fazer, eu acordo todo dia desanimado. E aí, quando eu peço a ele para que ele faça exames, né, Sim. laboratoriais, exames de sangue,
As vitaminas, a B12 tá lá embaixo, a vitamina D tá lá embaixo. A vitamina D, né, influencia super nisso. Então assim, ó, se ele não estiver com tudo ok na saúde física, né? Por exemplo, as características de uma anemia, né, aquilo que te causa anemia, é muito parecido com depressão. Sim. Então, às vezes a gente vai passar ali meses e meses e meses falando sobre possíveis causas que têm trazido depressão e às vezes é a B12 e a vitamina D que está lá embaixo. Você regula, né, isso e pronto. Olha ele só. melhora. Então tem que investigar o físico. Sim. E aí depois a gente vai para as causas psíquicas. Claro. Outro regulador que também comanda a nossa parte emocional, o sono. Se você não tiver uma boa noite de sono, como que você vai trabalhar bem no outro dia? Como que você vai pensar direito sobre aquilo que você tem que fazer? Sobre as respostas que você tem que dar para o seu colaborador, para o seu cliente. Então, uma boa noite de sono regula suas emoções. Olha. Te deixa mais leve, te deixa saudável, faz com que o seu humor fique estabilizado. Sim. Né? Então, imagine você passar uma semana dormindo mal. Como que você vai estar? Sim. Péssimo, né? Péssimo. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Então, assim, e falando mais assim, voltado para o ambiente de trabalho. Quando você está num ambiente de trabalho assim, você precisa entregar resultado, você está sob pressão, você tem aquela bagagem. Como que você lida, como que as pessoas podem lidar com a saúde mental e conseguir entregar um bom rendimento? Tem alguma técnica, alguma mágica para isso? Porque a gente sabe que problemas todo mundo tem, dificuldades todo mundo enfrenta, né? Mas para dentro do ambiente de trabalho, para que isso não atrapalhe, não chegue a um nível assim. Eu digo assim muito, né? Dentro do ambiente de trabalho, tem muitas distrações. E se a gente começar a se distrair demais, a gente não vai fazer uma boa entrega daquele trabalho. Sim. E se eu quero ter saúde mental, eu preciso voltar os meus olhos para dentro de mim. Eu preciso olhar aquilo que está acontecendo dentro de mim. Se eu ficar muito focado no ambiente, nas pessoas, naquilo que está sendo dito, eu não vou conseguir me concentrar e me desenvolver enquanto pessoa. Né? Então eu preciso me desenvolver enquanto pessoa. Para eu me desenvolver enquanto pessoa, eu preciso estar voltado o olhar para o meu desenvolvimento pessoal. Esse trabalho que eu realizo está me proporcionando isso, então eu vou ser feliz dentro do ambiente de trabalho. Sim, e é importante você falar que olhar para si antes de olhar para fora, né? Porque muitas pessoas, mesmo que tenham oportunidades, ela acaba se comparando com o desenvolvimento da outra. E isso acaba gerando ali um estresse, né? Então, assim, existe algum mecanismo, algum modo de pensar, uma reprogramação, vamos dizer assim, que a pessoa possa trabalhar para que ela, primeiramente, aceite, né? Eu acho que muito importante é a aceitação do processo que cada um tem que passar, né? Mas dentro da psicologia, existe algo mais profundo que possa ser trabalhado nesse sentido? Eu costumo dizer que a forma mais assertiva de você trabalhar é o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, e para que você possa compreender como que você pode ter uma vida melhor dentro do seu espaço de trabalho, realmente voltar para dentro de si, né? Como você fez a pergunta, no sentido de o que olhar para fora vai fazer, né? Começar a fazer perguntas a mim mesma, né? Por exemplo, por que eu tenho que olhar para o fulano? Se eu não sou o fulano, eu sou eu, então eu não posso me comparar com ele. Muitas pessoas falam assim, eu queria já estar no nível da fulana, mas se a fulana está lá há 8 anos e você está há 6 meses, me diga, como vai ser possível, né? Isso é verdade. Então, você usar esses artifícios enganatórios, né, de se comparar com o outro, é se sabotar. Então, sim, você precisa olhar para si, olhar para dentro e ver se hoje você está 1% melhor que ontem. Então, a única pessoa que é digna de se comparar com você, né, da gente se comparar, é a gente mesmo. Então, eu me comparo com quem? Comigo ontem. Então, hoje eu tenho que estar 1% melhor que ontem. Isso. Esse é o caminho do sucesso. É porque quando a gente entra nessas preocupações, a gente não vive nem o presente
você não vive o presente, né? Você fica mais preso no que pode acontecer, onde eu poderia, onde eu estava. Então você fica um looping entre passado e futuro, mas nunca no presente, né? E eu acho que isso acaba gerando uma ansiedade, impacta de certa forma a saúde mental e se desestabiliza completamente, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta também muito importante para a mãe, que às vezes a mãe tem 1, 2, 3 crianças, precisa trabalhar, precisa cuidar de casa, precisa também cuidar de si. Como que ela pode cuidar da saúde mental dela? Como que uma dica, assim, existe uma fórmula mágica para isso? Olha, acho que você falou de uma palavrinha que, se a gente conseguir colocar ela em prática todos os dias, ela vai ser assim, como se fosse o salva-vidas. Sim. Que é você viver o momento presente. Então, por exemplo, a mãe que acorda, que ela tem que acordar às 5 horas da manhã. Então, ela acorda às 5 horas da manhã e ela já vai fazendo as coisas que ela precisa fazer para que ela possa vir trabalhar. Ela não pode acordar às 5 horas da manhã, levantar atropelando, porque ela já está com o pensamento voltado nas 7 horas, que ela vai ter que estar lá trabalhando. Não, ela precisa estar aonde? Nas 5h20, nas 5h30, que ela está ali, cuidando daquilo que ela está fazendo o cafezinho dela, cuidando das crianças. Quando der o horário dela estar no trabalho, ela vai estar no trabalho. Então, o que costuma muito fazer com que a gente entre em parafuso é a gente já jogar o nosso pensamento lá onde eu deveria estar, mas eu não estou lá ainda. Eu não tenho que estar lá agora, eu tenho que estar aqui. Viver o momento presente. E eu sempre também falo assim, uma das frasezinhas, inclusive salva a mim muitas vezes quando eu me acelero muito, né? É uma coisa de cada vez e um dia de cada vez. E é aquele momento que eu preciso viver ali, né? Então, se eu estou tomando um café, eu estou tomando café. Eu não estou tomando café e pensando que eu tenho que fazer outra coisa ali. Eu tenho que voltar ao meu pensamento. Então, isso vai desacelerando, né? Isso vai dizendo para mim que as demandas que eu tenho durante o dia, elas vão ser feitas uma por uma e vai dar tempo de fazer tudo, né? Sim. E é muito engraçado quando a gente tem uma rotina de autocuidado, quando a gente busca se desenvolver, o quanto isso reflete no nosso desempenho no ambiente de trabalho, profissionalmente falando, né? Por que isso acontece, Nádia? Assim, eu olho para mim e automaticamente tudo flui. Por que isso acontece? Bom, porque a gente precisa primeiro cuidar de nós para poder cuidar do outro, né? Então, como que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim? Quando o meu cérebro entende que eu estou cuidando de mim, eu abro possibilidades para poder cuidar do outro, né? Sim, que legal. Então, eu sempre uso aquela metáfora da máscara caindo no avião, né? É engraçado que você falou e eu lembrei na hora. Qual que é a orientação que eles nos dão? Havendo turbulência, máscaras irão cair e você precisa fazer o quê? Colocar a sua, porque se você não colocar a sua, você não consegue ajudar o outro. Então, na vida é assim, né? A gente não pode fazer pelo outro, desvaziar o nosso potinho. Se eu deixar manter o meu potinho da metade para cima, né? Não deixar passar ali, eu vou conseguir sempre ajudar o outro. Isso sendo mãe, isso sendo esposa, isso sendo amiga, isso sendo, né, funcionária. É exatamente assim. Então, eu cuido de mim para cuidar de você. Que legal, olha só. E assim, às vezes quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, a situação está acontecendo, você está, sei lá, tendo uma crise de ansiedade, uma onda de irritabilidade, você está ali num momento de estresse, mas você já está dentro do ambiente de trabalho, aquilo já está acontecendo com você, né? Pode ser que não seja uma situação relacionada diretamente ao trabalho, mas você está dessa forma. Como lidar com isso? Você sabe que muitas coisas acontecem na nossa mente e vem para o físico, né? Então, por exemplo, taquicardia, uma falta de ar. A primeira coisa que eu preciso fazer é parar, pensar se aquilo ali existe. É verdade, muitas vezes a gente inventa, né? Exatamente. Então, assim, o nosso cérebro, ele não sabe o que é mentira, que é imaginário, que não existe. Para o nosso cérebro, tudo existe, tudo é verdade e tudo vai acontecer.
Então, se nós entendermos que aquilo ali, a gente vai, puxa aquela informação que está nos incomodando, nos deixando ansiosas, nervosas, ou o que eu preciso fazer para resolver isso? Tá no meu controle? Tá, então o que eu preciso fazer? Se tá no meu controle, é sinal que existe algo real ali. Agora, se não tá no meu controle, eu não posso fazer nada. Já tá resolvido. Já tá resolvido, né? Então, Sim. Às vezes, eu carrego coisas que não são minhas. Então, a primeira coisa a se fazer naquele momento ali é perguntar, isso é real ou é imaginário? Isso é um medo que eu carrego ou vai acontecer? Vai acontecer? Peraí, vai acontecer? Futuro? Não, o futuro não existe. O que existe é o hoje, o que existe é o agora, o amanhã não existe, né? Exato. Então, trazer você para a realidade é o que também vai te salvar. Aquela parte, né? Sair do papel de vítima e se colocar como a protagonista dos seus pensamentos. Que às vezes a gente acaba deixando se levar mesmo, aí o pensamento toma conta de você, aí você já era e já começa a faltar o ar e aí já se perde completamente, né? Então isso acontece muito, acho que cada vez mais é uma grande realidade que a gente vê, porque as pessoas não estão sabendo lidar com as suas próprias emoções, né? Porque a gente ficou mal acostumado com aquela história de que para tudo tem uma receitinha pronta, mas infelizmente ainda não sabemos cuidar das nossas próprias emoções. E é importante quando a gente fala sobre isso para que mais pessoas saibam e busquem sobre esse tema, né, Nádia? Porque a gente vê assim que como que eu poderia, como que eu posso, as pessoas buscam na internet, você vê cada vez mais pessoas produzem conteúdo, acha que tem autoridade para falar, qualquer pessoa abre a câmera e fala sem nenhuma formação às vezes, então as pessoas vão ingerindo esse tipo de conteúdo e acaba ficando mais perdida ainda. Exatamente. Né? Então é um excesso de informação, é um excesso de coisas, o tempo todo você é bombardeado pela blogueira que já está em outro país, que já está vivendo uma outra vida, pela coleguinha que foi promovida, pela amiga que comprou um carro, pela outra que se formou. E isso vai gerando um excesso de comparação, de ansiedade. E aí quando você entra para o ambiente de trabalho, isso também reflete muito no desempenho das pessoas, né? E como ao invés de tentar focar em si, as pessoas acabam focando no outro e fica travada, estagnada, né? E isso impacta muito no resultado final. Quando a gente fala dessa enxurrada de conteúdos, de informações, como que a gente consegue trabalhar com mais clareza e menos desgaste dentro do ambiente de trabalho, assim, profissionalmente falando? Cada um de nós tem uma forma de ver o mundo, né? Cada um de nós tem um temperamento, a nossa personalidade é algo que a gente pode ir mudando, mutando. Se as pessoas conseguirem, né, entender que elas são um ser único. Sim. E que as demandas que ela tem, ela mesma vai ter que trabalhar, né, nela, as suas fortalezas, as suas fraquezas, e ela não entender que aquilo que a blogueira está falando ou que aquilo que o coach motivacional está falando se aplica na vida dela, eu acredito que ela vai conseguir olhar, e aí a gente volta de novo naquilo, né? Você tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que você precisa melhorar em você. Então não é olhar para o outro e dizer eu quero ser igual ao outro. Você nunca vai ser igual ao outro, porque você é um ser único e dotado de tudo aquilo que você precisa. Então, ter essa consciência, estar na realidade, olhar para o momento que você está vivendo e traçar objetivos claros para a sua vida e sair, né, desse lugar onde você quer estar, mas que você não está, tomar essa consciência, é isso que é importante para que você consiga ir galgando outros patamares. Mas a sua briga, a sua luta é com você mesma, não é com o outro. Então é sempre olhar para dentro, é sempre perceber aquilo que você, as suas necessidades, né? Uhum. E o outro não sabe das suas necessidades, é só você que sabe. Inclusive, acho que você já está até respondendo a minha próxima, que seria, eu ia te perguntar se tem algum exercício que a gente possa fazer, principalmente, eu falo dentro do ambiente de trabalho, porque é um ambiente onde você está o tempo todo sob análise, o tempo todo você está sendo ali
né, onde você precisa entregar a sua Avaliado. melhor versão, você está sendo avaliado. Então, como existe esse exercício, além desse questionamento, opa, deixa eu voltar para a realidade. Tem algo que a psicologia ela traga para ser feito nesses momentos em que vai dando essa ansiedade, que a pessoa já percebe que ela tá perdendo foco, tá perdendo o ar, às vezes a pessoa começa a sentir a dormência, né? Acho que crise de ansiedade dá. Às vezes tem uns que começam a tremer, tem gente que fica tonta, que dá ânsia. Então existe algum exercício mais profundo que as pessoas possam fazer para ter mais clareza, para ter mais foco, para voltar a conseguir, porque tem pessoas que realmente não conseguem, acaba tendo que ir para um pronto-socorro, né? Isso acaba sendo muito além do controle. Olha, uma coisa que é muito importante, não só para o ambiente de trabalho, não só para você fazer uma análise sobre a sua vida profissional, mas e aí a gente não consegue tirar as outras partes nossas, né? Sim. É você não traçar, não ter aquilo como, não entender a sua vida como algo ideal. Você não tem que idealizar as coisas, você tem que realizar as coisas. Então, se você trabalha com o seu real, com aquilo que você é hoje, né? Conforme eu disse antes, não adianta eu querer olhar para uma pessoa que já está lá há 10 anos fazendo aquilo e eu querer estar lá. Então, qual é o seu ideal? Então, é você ter clareza sobre quem você é. A primeira coisa que você precisa fazer, né? Então, assim, o meu eu ideal é esse, mas e o seu eu real, qual é? Sim. Então, ter clareza sobre quem você é, onde você está, para daí você traçar um plano, né, para o seu futuro. Quando você diz assim, que as pessoas começam a ter, vem para o corpo, a ansiedade, né? Então, se você me fala assim, Nádia, qual seria um exercício rápido para a gente conseguir controlar aquela crise ali no momento? A primeira coisa, né, é fechar o olho, fazer uma respiração consciente, né? E tentar voltar para o momento que ela está ali, né? Então, assim, fechar o olho, ficar quietinha, colocar as mãos em cima das pernas, puxar o ar durante 5 segundos, soltar ele devagarinho. Isso vai trocando o ar dentro do seu cérebro e isso vai te acalmando. Então, exercício prático é esse. É o que vai te acalmar, né? E aí, assim, se tiver alguém ali do lado para ajudar, né, a pessoa ir dizendo, olha, se acalma, respira, pensa que você está num lugar seguro, né, e dizendo para a pessoa que ela está em segurança, porque o corpo já entrou em pânico. Em alerta, né? Entendi. Muito importante isso, né? Então, assim, nós tivemos lições valiosíssimas nesse momento, principalmente quando a gente fala assim, desenvolvimento pessoal, técnica para você cuidar da sua saúde mental, sempre focar naquilo quem sou eu, aonde eu quero chegar, né, Nádia? E é importante assim a gente ter metas, né, de onde a gente quer chegar, quem eu quero ser, como eu quero me desenvolver, né? E como empresa, hoje falando, o Passo Falou Supermercados tem três lojas com praticamente aí mais de 500 colaboradores. Como empresa, qual é o papel, assim, o fundamento, né? O que a empresa ela pode fazer para que os seus colaboradores cuidem da sua saúde mental ou para que incentive a fazer, a ter esse cuidado com a saúde mental, a querer se desenvolver? É porque hoje a gente tem um quadro de carreiras muito... Tem pessoas que estão aqui com a gente há mais de 30 anos, então são pessoas que se consolidaram, passaram por todos os setores, evoluíram pessoalmente, profissionalmente. Então, assim, qual que é o papel da empresa na construção da saúde mental? A primeira coisa vocês já estão fazendo, que é ter esse olhar voltado para o ser humano, né? Sim. É saber que ali não é uma máquina, é um ser humano, que ele é passível de falhas, né? Então, é importante que a gente compreenda
né, que as pessoas que estão trabalhando, elas estão em momentos diferentes da vida. Sim. É claro que dentro da empresa tem toda uma norma a ser seguida, tem todo um script, né, de como ela deve chegar, o que ela deve fazer, mas ter um departamento, alguém que olhe para como as pessoas estão, é importante, né? É dar a mão, é isso que está sendo feito. Eu estou aqui para te apoiar. Então, esse papel de apoiar, de conscientizar, de levar informação, vai trazendo uma maturidade muito consolidada, né, para as pessoas que estão dentro da empresa. Sim. Então, não é assim, grandes coisas precisam ser feitas, porque as grandes coisas, não. Se a gente começar a fazer micro mudanças, né, é um sinal, às vezes, que você... É um olhar, é um bom dia, é estabelecer boas práticas dentro da empresa, é estabelecer um dia, talvez assim, não sei como é que vocês começam o dia, mas começar o dia com uma oração, todo mundo falando bom dia, né, sorrindo. Às vezes a gente muda a vida de uma pessoa com um bom dia. Sim. Né? E aí a gente pensa que não, e para outra pessoa fez toda a diferença. Sim, né? Isso é muito real. Às vezes você já saiu de casa estressado, já brigou com o mundo para chegar aqui dentro, você já tá com uma sobrecarga gigante e a pessoa olha para você e te fala um bom dia. Isso faz toda a diferença, com certeza. E como você falou, né, cuidar dos detalhes é muito importante, porque pessoas é o que gira, é uma grande engrenagem, né? Sem as pessoas, a gente, infelizmente, não é ninguém, não somos nada, não conseguimos fazer nada sozinhos. E trazendo isso para questões da empresa, é o que eu sempre falo, o básico bem feito, ele funciona. E as pessoas acabam querendo fazer grandes coisas e se esquecem que o básico bem feito já resolve, né? Então, fica aí a dica. Só para a gente fechar então, Nádia, já estamos aí quase finalizando o mês de janeiro. Janeiro branco, em especial da saúde mental, né? Uma causa muito nobre, que a gente precisa falar muito sobre isso. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que querem cuidar da saúde mental agora, nesse ano de 2026, e não só no mês de janeiro, mas por todo o ano, qual mensagem você deixaria? Eu diria que você não leve, né, o janeiro, que você leve o janeiro até dezembro. Olha aí! Que isso não seja só janeiro, que isso seja uma constância, que isso seja não só uma campanha do mês de janeiro, mas que seja algo para a sua vida, para o resto da sua vida. Que você inicie o ano com boas práticas, que você comece a pensar sobre praticar algum esporte, fazer alguma atividade física, mesmo que seja calçar o tênis e ir até na esquina. Comece. Não queira começar grande, comece pequeno, comece com as pequenas mudanças, comece se conscientizando, comece indo lá no Google, no YouTube, perguntando para eles no chat, perguntando o que eu preciso fazer para implementar, né? Então, assim, ó, prática de esporte, alimentação saudável, sono, dar bom dia, são coisas simples. A vida não nos pede muito, a vida pede coisas simples, mas a gente precisa fazer elas. Sim. Né? Então, fica aí o recado, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio. Muito obrigada pela sua presença, Nádia. Foi assim um conteúdo muito rico. Tenho certeza que vai agregar na vida de muitas pessoas que vão nos assistir. E até a próxima.